Peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de torná-la a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até a declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo se adiantado o declinar do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Este era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante, e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me receba em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De nenhuma coisa há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar fica a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos,
E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e considerai e falai. Vamos orar. Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, pelo privilégio de te prestar culto, de te oferecer nossa adoração. Queremos louvar o teu nome também por termos a tua palavra para a nossa instrução. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que acabamos de ler e também a tirar lições para as nossas próprias vidas. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, o livro de Juízes termina com 2 apêndices. O primeiro nós já vimos, que é a história envolvendo aquele homem chamado Mica, um levita de nome Jonatas, e aquela deserção dolorosa, aquela migração desautorizada da tribo de Dan. Nós temos no capítulo 17 e no capítulo 18 essa história. Do capítulo 19 até o capítulo 21, nós temos o segundo apêndice do livro. E é a história do levita e a sua concubina, que começa aqui neste capítulo 19. Nós não temos indicações claras da data na qual esses acontecimentos ocorreram. Temos apenas uma suspeita de que essa segunda história aconteceu antes daquela que nós temos aqui no capítulo 17 e 18. Parece que há uma inversão cronológica e o editor não estava obrigado a escrever as coisas na sequência histórica. Por 2 suspeitas, 2 indicações, nós temos a suspeita de que esse segundo apêndice aconteceu antes do primeiro. E a primeira suspeita é que há uma nota no capítulo 20, você tem no versículo 1, no versículo 8, no versículo 11, uma nota sobre a unidade das tribos, o que certamente aconteceu no início da era dos juízes.
Na medida em que o pecado foi se disseminando pela própria nação escolhida, as tribos foram se desagregando. Até que nós chegamos no final do livro de Juízes com uma situação completamente individualista. Cada tribo procurando seus próprios interesses sem levar em conta os interesses da própria nação. A segunda indicação que nos faz suspeitar de que esse acontecimento envolvendo o levita e a sua concubina se deu num tempo remoto é que há uma referência a Betel como santuário central. Novamente no capítulo 20 você tem no verso 18 e no verso 27 essa indicação. E mais ainda, há uma alusão a Finéias, neto de Arão, que oficiava como sacerdote. E ele não poderia estar nessa condição no final da Era dos Juízes. É possível que esse episódio seja datado de um período bastante recuado na Era dos Juízes. Agora, nós não podemos confundir os dois apêndices. Nos dois apêndices você tem um levita envolvido. Nos dois apêndices você tem referências a Belém de Judá. Nos dois apêndices você tem a região montanhosa de Efraim sendo mencionada. São coincidências, mas esses episódios são distintos. E o que esses episódios procuram nos dizer é que naquele período dos juízes nós temos uma verdadeira anarquia espiritual dominando a própria nação da aliança. O que parece ser o objetivo do editor de Juízes. Então, descrevendo a era dos juízes, os 12 nomes de toda a coletânea de juízes naquela época, se ninguém se assustou com a degeneração espiritual, ele disse, olha, então eu vou agora tocar o terror, como a gente diz nos dias de hoje, eu vou tocar o terror e vou contar 2 histórias para arrepiar cabelo de relógio. E ele então termina com esses 2 apêndices, que são, na verdade, histórias pavorosas. E o que nos chama a atenção, olha que coisa interessante. O que nos chama a atenção nessas 2 histórias, que sem sombra de dúvidas você tem a concorrência daquele que é o príncipe das trevas, fazendo com que o próprio povo de Deus se desencaminhe, vá para longe dos padrões da aliança. Você tem a ocorrência dos 2 pecados que nós podemos designar como sendo as irmãs gêmeas, filhas de Satanás. Nos 2 apêndices você tem a idolatria se misturando com imoralidade. Irmãos, é sempre assim na história. Idolatria se mistura com imoralidade. Não é uma coisa incomum você encontrar isso fazendo uma leitura de todos os períodos, tanto da história bíblica como da história da igreja. Você vai ver todas as ocorrências quando você tem um distanciamento de Deus, as duas filhas gêmeas, foi por isso que Satanás colocou o nome das 2 com I, imoralidade e idolatria. Essas 2 filhas aparecem. Esquisito, né? Não é mera coincidência. Quando os homens se afastam de Deus, eles caem na idolatria e são tragados pela imoralidade. É o que nós temos aqui. Qual seria a lição geral desse capítulo? Você quer uma dica da lição geral desse capítulo? Se você não tem consciência do quão pavoroso é o pecado, tão medonha é a natureza do pecado, preste atenção nisso. É sempre possível cometer um pecado inédito, né? Mais terrível.
E às vezes a gente pensa que já viu tudo no mundo. E acontece alguma coisa que a gente diz assim, olha, eu nunca vi isso. É a primeira vez. E parece ser a síntese desse capítulo. Sem dúvida alguma, essa é uma das narrativas mais tristes de todo o Novo Testamento. Você tem um crime odioso envolvendo desafeição, violência, perversão sexual da pior espécie, mas um detalhe nos chama a atenção na descrição do editor, no registro do capítulo, que está no final, veja no verso 30. O editor diz o seguinte, e era o comentário daqueles dias: o crime não encontra precedentes na história de Israel. Daí a contundente expressão que você tem nesse versículo 30. Nunca tal se fez. Essa expressão, ela, sem dúvida alguma, sintetiza aquilo que nós temos como lição geral nessa história. Este incidente, segundo essa expressão, procura comunicar o seguinte: apesar das semelhanças que nós temos no relato com aquilo que aconteceu em Gênesis 19, aqui nós temos o ponto mais baixo da história do povo de Deus, desde o episódio do Êxodo até o exílio. Obviamente, o autor de Juízes não poderia deixar de usar essa ilustração para caracterizar o quão baixo chegou o nível espiritual da própria nação escolhida. E é tão interessante isso, preste atenção, isso é tão significativo que por volta de 400 anos mais tarde, um profeta do norte vai buscar essa ilustração no passado e vai dizer, olha, nós chegamos numa situação muito parecida. Os homens estão tão desregrados na impiedade que nós precisamos lembrar do crime de Gibeá. E esse profeta foi Oséias. 2 vezes no seu livro você vai ter lá em Oséias 9:9 e Oséias 10:9. 2 vezes o profeta vai fazer referência ao crime de Gibeá para alertar os seus contemporâneos sobre as dificuldades do Reino do Norte em obedecer às ordenanças da lei do Senhor. Irmãos, é doloroso admitir um crime dessa natureza ter sido cometido dentro das fronteiras da nação da aliança. Mas isso serve de alerta para a igreja de todos os tempos. Preste atenção nisso. Nenhuma geração está isenta de cometer pecados mais graves do que a geração anterior. Por mais que tenha ciência dos padrões divinos estabelecidos para o próprio povo de Deus. Não é a quantidade de luz que vai fazer com que uma geração se desencaminhe dos padrões estabelecidos pelo próprio Senhor. Apesar do horror da narrativa, eu decidi focar apenas no levita, para nós tirarmos algumas lições para nós acerca da sua piedade. Parece ser um personagem que procura positivamente nos transmitir certas coisas que nós precisamos aprender e assimilar. A primeira delas aqui, aquele levita como homem de Deus, e essa lição serve para aqueles que são casados aqui, né, como homens de Deus, nós precisamos demonstrar
que somos responsáveis pelas relações que estabelecemos na nossa vida ordinária, né? A nossa espiritualidade, ela está relacionada com o cumprimento da nossa palavra, o assumir das nossas responsabilidades nas relações que nós estabelecemos, especialmente na relação conjugal. Nestes versículos, do verso 1 até o verso 9, você tem os antecedentes que redundaram naquele crime absurdo. O levita era residente da região montanhosa de Efraim, como diz o verso 18. E ele tomou para si uma segunda esposa, uma concubina. Ele era casado, tinha sua esposa, e naquele tempo isso era permitido. De Belém de Judá era essa concubina. Belém de Judá ficava a cerca de 40 quilômetros distantes lá da região montanhosa de Efraim. A lei permitia que outras mulheres fossem tomadas nessa condição. O texto diz, no verso 2, que a mulher o deixou, voltou para a casa do seu pai e ficou lá por cerca de 4 meses. Ela desertou do lar. A pergunta é a seguinte: quais foram as razões, ou qual foi a razão que fez com que aquela mulher abandonasse o seu próprio lar e estabelecesse uma verdadeira crise doméstica no seio daquela família? Nós não temos essa indicação com clareza no texto. Olha, foi isso. Mas nós temos algumas suspeitas pelas expressões que aparecem aí. É interessante que a outra versão do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ela diz no verso 2 o seguinte: a sua concubina adulterou contra ele. Traiu. A Nova Versão Internacional segue essa interpretação e diz: ela lhe foi infiel. Mas a Bíblia de Jerusalém apenas diz: ela se cansou dele. O que concorda com a tradução que nós temos na revista atualizada, cuja tradução é: ela o aborreceu. Aborrecendo-se dele, foi embora, diz o verso 2. Será que foi adultério que fez com que aquela mulher fosse embora? Ou foi simplesmente um desentendimento de menor monta? Contra a tese do adultério, nós podemos dizer que, nesses casos de infidelidade, a lei prescrevia a pena de morte. É o que você tem em Levítico, capítulo 20, verso 10. É mais provável que nós tenhamos, naquela situação de deserção, um sério desentendimento entre as partes, fazendo com que aquela mulher desertasse do próprio lar. Uma simples altercação acalorada poderia permitir ao levita, que ele agora procurasse reconciliação, quando as próprias paixões envolvidas na briga tivessem se acalmado e ele então pudesse ir para a casa do pai da moça para tentar trazê-la de volta. Mas, irmãos, qualquer que tenha sido o motivo, uma coisa nós podemos dizer: a iniciativa do levita é digna de nota. Nós podemos dizer o seguinte: a iniciativa que ele toma parece ser um traço da sua responsabilidade como homem em tomar providências para fazer com que aquele relacionamento pudesse ter a sua continuidade. Ele, portanto, é um homem responsável.
E eu queria destacar algumas coisas aqui, que revelam, ao que tudo indica, sua piedade sincera. Veja a primeira coisa, ele demonstra que ama aquela mulher, aquela concubina. O texto confirma objetivamente isso, quando o editor registra que ele se levanta para ir à casa do seu sogro, veja o verso de número 3, para falar ao coração da concubina. Essa expressão é significativa. Preste atenção nisso. Ele não voltou à casa do seu sogro para comprar a concubina com presente. Ele foi para falar ao coração dela. Ele não voltou lá para medir forças com ela com os seus argumentos irrefutáveis. Ele foi lá para falar ao coração dela. E ele nem foi como um déspota para exercer a sua autoridade, para trazê-la de volta, porque ele havia assumido responsabilidade sobre ela. Não. Ele foi para falar ao coração dela. É o que diz o texto. Segunda coisa, ele declara que a quer. O levita até demonstra sua fé quando revela a sua confiança em conseguir trazê-la. Não sei se você prestou atenção na história, ele leva 2 jumentos. Tão certo que ele estava do seu êxito. O verso de número 3. E a terceira coisa, qualquer que tenha sido o acontecimento, aquela sua iniciativa pode ser interpretada como um gesto perdoador. Qualquer que tenha sido o agravo cometido por ela contra ele, sua ida até a casa do seu pai mostra toda a sua disposição de resolver completamente o assunto. E ele é longânimo. Isso fica claro na história quando ele cede algumas vezes para ficar mais um dia na casa do sogro. E preste atenção que, primariamente, isso seria mais prazeroso para a própria concubina. Né? Nem sempre ficar na casa do sogro é alguma coisa confortável. Naquele dia também não era. Né? Era melhor para a mulher. E ele permite ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você tem no texto. E mesmo tendo ficado sozinho 4 meses, ele não é intransigente em querer trazer imediatamente a sua concubina de volta para a sua casa. O que mostra, no certo sentido, a sua tolerância e a sua longanimidade. Ele, portanto, se mostra como um homem responsável pelas relações que ele estabeleceu. Era uma segunda esposa? Era. Mas nem por isso ele vai deixar de ser responsável em manter aquele relacionamento. Ele é um homem que tem palavra. Nós podemos dizer isso a favor do levita. A segunda coisa que nos chama a atenção da sua piedade é que ele nitidamente demonstra privilegiar a comunhão dos santos. É outra coisa que nos chama a atenção na história, no verso 10 até o verso 21. Quando ele se mostra decidido em voltar para casa, ele caminha cerca de 2 horas e passa por Jebus, que é o nome originário da cidade de Jerusalém. Por isso que você tem um parêntese aí. 10 quilômetros ao norte de Belém. O servo do levita, apreensivo quanto à aproximação da noite e quanto aos perigos de ataques de animais selvagens ou bandos armados, insistiu com o levita para que eles pernoitassem ali. Mas você deve ter prestado atenção na história que o próprio levita recusou. Nós não vamos pernoitar em Jebus, por uma simples razão, por uma questão de compreensão espiritual. O levita diz, olha, nós não vamos pernoitar em cidades
estrangeiras, dominadas por pessoas que não servem o Senhor. Nós vamos preferir pernoitar entre o próprio povo de Deus. E a caminhada prossegue por mais 6 quilômetros apenas, e eles chegam então a Gibeá, que era uma possessão da tribo de Benjamim. Irmãos, o texto diz com nuances poéticas, veja o verso de número 14. O sol se pôs em Gibeá. Essa frase tem muito a nos dizer. O sol se pôs em Gibeá. O ocaso tinha um duplo sentido. A noite era chegada e trevas espirituais iriam se abater sobre aquela comitiva. Mais do que o sentido físico, você tem aí uma expressão certamente com conteúdo espiritual. A concubina estava vendo a luz do sol pela última vez. De forma irônica, aquela família não foi recebida pelos moradores da cidade. E é um detalhe chocante, porque a cortesia oriental jamais admitiria uma atitude dessa natureza. Era um sinal de trato extremamente grosseiro e justamente sendo cometido não contra um estrangeiro. Hoje nós temos muito essa questão da imigração, está em alta. Naqueles dias, no pensamento oriental, deixar de acolher alguém da própria nação não era estrangeiro. Estrangeiro, a lei já prescrevia que deveria ser tratado com extrema simpatia. O estrangeiro fazia parte de um grupo dentre os 3 que eram considerados grupos minoritários que deveriam receber extrema atenção por parte dos filhos da aliança: estrangeiros, viúvas e órfãos. Era isso que prescrevia a lei. Ora, se um estrangeiro deveria ser tratado com fraternidade, muito mais alguém que fosse membro da própria nação da aliança. Então, o gesto dos moradores lá de Gibeá, aqueles benjamitas, tratando com extrema descortesia aquele casal, era alguma coisa extremamente grosseiro e incomum dentro da própria experiência da nação. Um homem velho, também efraimita, vindo do campo, vê aquela cena na praça, interroga o levita. E o levita informa que está indo para o tabernáculo em Silo, possivelmente para oferecer ao Senhor um sacrifício de gratidão. Pelo êxito da sua jornada, ele consegue trazer a concubina de volta. E tem suprimento, ele diz para o Senhor: olha, eu tenho palha para os animais, não vou precisar dar despesa para você. Eu tenho comida para mim, para minha concubina, tenho comida até para o meu servo que está nos acompanhando. Nós não vamos ser pesados para ninguém. Mas apesar de tudo isso, aquela comitiva não foi recebida por ninguém naquela cidade. O efraimita então recebe o irmão e lhe dá a destra da comunhão. Irmãos, a saudação paz seja contigo sinaliza que entre aquele efraimita que era estrangeiro em Gibeá, porque Gibeá era da tribo de Benjamim, o velho efraimita estende a destra de comunhão para o levita, que também era efraimita. E essa simpatia espiritual que se deu entre ambos, você pode ver nessa expressão que aparece aí: paz seja contigo. Porque nenhum judeu usava essa palavra à toa. O judeu só usava shalom para saudar pessoas
se de fato existisse na sua saudação sinceridade envolvida, empatia espiritual envolvida. E foi isso que o velho fez. Não apenas convidou para que ele fosse recebido na sua casa, mas diz: olha, a paz seja com você. E essa paz era a paz do Senhor, obviamente. Irmãos, a hospitalidade é um dever sagrado. Era um dever sagrado no Oriente, e o ancião cuidou dos animais, refrescou os viajantes, lavou os pés daqueles que estavam chegando de viagem e deu-lhes até uma refeição. Oferecer um lugar à mesa na cortesia oriental era um sinal incomum de respeito e consideração para com aquele que estava sendo acolhido. Foi isso que fez o velho. Irmãos, olha que coisa interessante. O único a agir com cordialidade, com fraternidade, sendo hospitaleiro naquela cidade de Gibeá, que era ocupada por benjamitas, o único era um estrangeiro da tribo de Efraim. Que coisa interessante. É óbvio que, para o editor de Juízes, esse contraste faz parte do drama, né? Aqueles que deveriam ser os primeiros a receber o viajante, o irmão de outra tribo, na verdade, um oficial do culto, seriam os próprios moradores da cidade. Mas os donos da casa se revelaram ímpios ao romper, inclusive, com a cortesia oriental e com a recomendação da própria lei. Os donos da casa agiram de forma perversa. E quem acertou na conduta foi justamente alguém que não era do lugar. Um estrangeiro de outra tribo. Irmãos, a terceira coisa: nenhum homem de Deus, nenhum servo de Deus está isento de passar por grandes provações, quaisquer que sejam elas. E aquilo que você tem do verso 22 até o verso 26. Talvez inconformados com o regozijo espiritual envolvendo aquele homem velho e o levita, que na verdade eles participaram de um verdadeiro banquete na casa do ancião, apareceram uns filhos de Belial, veja aí no verso 22, e atacaram a casa. A interpretação dessa palavra Belial nas Escrituras, você vê aí que tem uma letra maiúscula, Belial, é uma palavra para designar maligno. É assim que você tem a interpretação do Novo Testamento com relação a isso. Essa expressão que aparece muito no Antigo Testamento serve para descrever homens ímpios, filhos da impiedade, na verdade, servos do maligno, pessoas comprometidas com aquele que é o príncipe das trevas. O texto indica que um grande grupo de homens se ajuntou e com violência ameaçaram invadir a casa do ancião. E a exigência daqueles desordeiros era a seguinte: nos entregue esse levita para que a gente faça o pior que possa ser feito com ele. Nós queremos abusar dele. Aqui cabe a seguinte questão: qual a razão que levou aqueles homens a agirem com tanta selvageria? Duas opiniões mais aceitáveis. A primeira, simplesmente perversão moral. Neste caso, Gibeá, o crime de Gibeá pode ser comparado com aquele outro episódio horroroso
que você tem descrito em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19, cujos homens também aparecem enlouquecidos, animados por paixões carnais da pior espécie. Lá em Gênesis capítulo 19. A torpeza do envolvimento de homens com homens. A homossexualidade que você tem sendo condenada pela lei. Levítico capítulo 18, verso 22. Levítico capítulo 20, verso 13. Mas, irmãos, perversão sexual, perversão moral, a gente fica um tanto em dúvidas sobre se essa foi mesmo a razão última daquele gesto abominável cometido pela turba que se ajuntou para assaltar a casa do ancião efraimita. Pelas seguintes razões, há algumas objeções que nos fazem pensar um pouco diferente. Se o objetivo era abusar de um homem, por que eles não pediram para o velho também que o moço viesse? Se o problema deles era esse, né? Outra pergunta. Se o crime foi simplesmente satisfação de apetites carnais, aqueles homens estavam enlouquecidos, porque queriam de alguma maneira se envolver sexualmente naquela noite, por que a oferta das duas mulheres foi recusada? Da concubina e da filha virgem do velho lavrador. Outra pergunta, por último, por que só a concubina foi violentada e a filha virgem do ancião efraimita foi poupada? Essas perguntas nos fazem pensar que aquela ação violenta, apesar de todo esse colorido sexual, se deveu por algum tipo de vingança para com o levita, e essa vingança foi perpetrada com a violência sexual da sua própria concubina, mas não foi só isso. Irmãos, eu tenho uma desconfiança bem aqui, ó. Veja aí, no verso 15. No final do verso 15. Não houve, retiraram-se para Gibeá a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade. Por que ele foi para a praça da cidade? Parece que ele foi batendo de casa em casa antes dele parar na praça da cidade. Porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Olha que interessante, essa é a descrição do editor. E veja o que foi que ele diz no verso 18. Quando o velho lavrador pergunta para ele, por que você está aqui perambulando na praça e já não está recolhido, já sendo alta hora da noite? Ele diz, estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E veja o final do verso 18. E não há ninguém que me recolha em casa. Como é que ele obteve essa informação? Como é que ele chegou a essa conclusão de que ninguém demonstrou simpatia, hospitalidade para recebê-lo? Os moradores mandaram um WhatsApp antes para ele, olha, nós não vamos receber você em casa. Ele recebeu algum e-mail geral dos moradores de lá? Também não. Irmãos, essa informação só é possível se aquele levita com a sua concubina bateu de porta em porta, de casa em casa,
talvez num número representativo de residências ali na cidade de Gibeá. Portanto, a segunda suspeita da razão que verdadeiramente motivou aquele crime hediondo foi um indisfarçável orgulho ferido. Esta possibilidade presume que o levita caiu no desagrado daqueles moradores da cidade, que eram benjamitas, por alguma razão, envolvendo o seu acolhimento na própria localidade. E certamente a brutalidade que foi perpetrada contra a concubina não tinha o objetivo de puni-la, mas de se vingar do marido dela. Parece ser essa a interpretação do texto. Não parece que a concubina morreu porque aqueles homens eram tão ímpios que agora quiseram agravar alguém que era oficial do culto, um levita, e eles eram irreligiosos. Nós não podemos suspeitar disso. Não foi por causa do ofício do levita que a concubina morreu. Não havia questão religiosa envolvida. E muito menos eles mataram a concubina porque aquele homem que estava pedindo acolhida era da tribo mais numerosa, ele era um efraimita, e agora como benjamitas eles eram enciumados com a tribo de Efraim. Também não foi por causa da naturalidade do levita que a sua segunda esposa morreu. Irmãos, uma sugestão razoável parece ser que aquele servo, ao bater de casa em casa, pedindo acolhida já tarde da noite, deu com a língua nos dentes. Falou, talvez como oficial do culto, denunciou a frieza e a indisposição daqueles homens na demonstração mínima da fraternidade que se esperaria de pessoas que, objetivamente, eram cidadãos comprometidos com a obediência à lei do Senhor. E a lei do Senhor dizia o seguinte: nenhum membro da nação da aliança deve ser tratado dessa maneira. Deve receber o acolhimento devido. É a regra de hospitalidade, não apenas do Oriente. Isso faz parte da espiritualidade da nação da aliança. E é possível que o levita tenha dado com a língua nos dentes e tenha dito, ao receber a negativa: olha, vocês estão agindo como ímpios. Vocês estão descumprindo a lei. Vocês estão sendo perversos. Vocês não estão honrando o Senhor. E aqueles homens devem ter se aborrecido. E por causa disso, diz um comentarista, pode ser que a motivação daqueles benjamitas, por terem sido denunciados, tiveram seu orgulho ferido. E foi ferido por alguém que nem residia na própria cidade. E eles ficaram envergonhados de terem sonegado a hospitalidade que lhes era devida a alguém que fazia parte da própria nação da aliança. E aborrecidos por terem sido criticados, denunciados, magoados, feridos no seu próprio orgulho, ajuntaram uma turba e disseram: vamos dar uma pisa nesse camarada. Vamos nos vingar dele. Agora, irmãos, é possível que essas duas razões estejam envolvidas, né? Eles poderiam apenas dar uma pena no camarada, né? Uma surra.
Então, eles juntaram a fome com a vontade de comer, né? Então, vamos nos vingar desse levita. E vamos nos vingar com a satisfação dos nossos apetites carnais mais perversos. Abusar da sua própria concubina. Irmãos, um oficial do culto passando por esse tipo de provação é alguma coisa pavorosa, né? Um levita, um servo de Deus, a caminho da casa do Senhor, experimentando uma das piores cenas que você tem registrada no Antigo Testamento. Nos faz pensar que nenhum crente está isento de passar por provações dessa gravidade, né, dessa profundidade. E por último, do verso 27 até o verso 30, o levita denuncia o crime, a nação. Irmãos, a morte da concubina é um crime inominável e também inesperado para o próprio levita. Alguns interpretam negativamente os versos 27 e 28, dizendo o seguinte: olha, será que esse levita não foi indiferente para com a mulher? Ele chega depois da noite, sai da casa do ancião, vê a mulher caída no chão e diz: levanta-te, vamos embora. Irmãos, mas nós não podemos interpretar indiferença aqui por parte daquele homem. Se houvesse indiferença por parte dele, ele não procuraria tomar as providências que adotou. Ele simplesmente sepultaria a mulher e colocaria um ponto final na história. Além disso, não há como você concluir que a entonação do levita dizendo para a mulher: vamos, levanta-te, foi uma entonação grosseira. Não temos como confirmar isso. O que a gente pode indicar é que a atitude que o levita tomou de levar o corpo da sua segunda esposa já falecida de volta lá para a região montanhosa de Efraim não foi uma decisão fácil. Se ele fosse indiferente, ele sepultaria a mulher ali naquele lugar. Aquela caminhada de volta para casa, nós não temos ideia do quanto ela foi insuportável para o próprio levita. O corpo da mulher cheirava mal. E por começar a entrar em decomposição. Mas ele decidiu fazer a viagem de volta, levando aquela mulher morta no lombo de um jumento. Irmãos, ele tomou a deliberação de desmembrar o corpo da mulher em 12 partes. É o que você tem. Ou ele tomou conselho com alguém para continuar, para executar essa sua ideia, ou, preste atenção, ele recebeu a orientação de Deus para que aquela atitude fosse adotada. Era uma notificação macabra. É verdade. Um pedaço de uma mulher falecida sendo mandado para cada uma das 12 tribos de Israel a respeito de um crime hediondo. No mínimo, era alguma coisa que assaltou os próprios entregadores do correio. Na verdade, no mínimo, aqueles que entregaram a encomenda se arrepiaram do horror cometido naquele crime em Gibeá. Esta ação vil foi considerada a atrocidade de maior proeminência na história bíblica até aqui.
sem precedentes, como diz o editor. Nunca tal se fez. Irmãos, o levita protestou inconformado, não simplesmente porque o crime foi gravíssimo. Não era apenas por isso. Mas ele protestou porque ele entendeu que essa era a atitude correta que ele deveria adotar. Preste atenção. A Bíblia nem sempre nos autoriza a tomar providências a respeito dos crimes que são cometidos contra nós. Abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 23. Regra geral, a Bíblia diz o seguinte: crimes cometidos contra você, releve. Entregue os agravos que você recebe nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. E descanse. Essa é a regra geral. Não é? Entregar nas mãos daquele que julga retamente. Mas existem excepcionalidades, onde, por orientação de Deus, o próprio Senhor diz, você precisa denunciar, você precisa tomar providências, você precisa recorrer. Você não pode deixar para lá. Irmãos, em cada caso, o crente deve julgar qual é a vontade de Deus. E para o levita, a vontade de Deus foi denunciar aquele crime à própria nação, não é? E nós vamos ver os desdobramentos disso. É bem verdade que essa denúncia foi feita através de uma notificação reconhecidamente macabra, né? Quais as aplicações disso para nós? Irmãos, primeira aplicação: nunca pense que você, por ser crente, ou por ter algum ofício, esteja isento de passar por provações rigorosas. Essa história nos mostra isso. Nenhum crente está isento de passar por dificuldades terríveis, inimagináveis. Talvez você diga assim, sem precedentes, mas isso nunca me aconteceu. Mas Deus achou por bem permitir que aconteça agora. Ninguém está isento. Essa história procura nos lembrar dessa verdade. A segunda coisa, irmãos, as mais terríveis ocorrências que nós tenhamos oportunidade de observar dentro da comunidade da fé não nos dão o direito de abandonar a caminhada cristã. Essa é uma grande lição aqui, não é? Apesar de toda a hediondez envolvida naquele crime cometido em Gibeá, o levita não abandonou a fé, nem largou o seu ofício, nem deixou de servir o Senhor, e nem aqueles que foram notificados também. Não é? O fato de nós termos escândalos, crimes, pecados horrorosos dentro da própria nação da aliança, a igreja hoje, não nos dá o direito de justificar a apostasia. Não é? E eu fico pensando nisso porque muitas vezes você tem a seguinte desculpa, né? Mas eu não quero fazer parte daquela igreja presbiteriana da Cidade Nova, porque lá aqueles irmãos pisam no meu calo e eles não vivem a vida cristã como deveria ser vivida. Eu não quero saber da igreja. Não, meu irmão. Você já deve ter ouvido algum tipo de crítica parecida. Não. A saída é outra. Vá para lá. E ensine aqueles irmãos pecadores a viverem a vida cristã com excelência.
Agora você quer chutar o pau da barraca e criticar os outros que não querem viver a vida cristã da forma correta? Vá lá e ensine. Ao invés de você chutar o pau da barraca, não quer mais a fé, porque os crentes que você conhece são pecadores, estão dando mau testemunho. Vá lá e dê o bom testemunho. O fato de nós observarmos pessoas dando mau testemunho da fé não nos dá o direito de abandonar a fé. Pelo contrário, o nosso compromisso é de viver de forma mais excelente os padrões da fé, e não o contrário. Então, esse tipo de desculpa é papo furado, né? É pretexto. O camarada quer arranjar agora uma justificativa para ele se meter no mundo, né? E essa lição aqui é importante com relação a isso. Nós não devemos abandonar a carreira, mesmo que sejamos confrontados com terríveis crimes, né, pecados cometidos dentro da própria igreja de Cristo. E por último, quando couber, cabe a cada um de nós protestar contra o pecado, né? Contra os crimes que são cometidos na esfera da nossa própria vida. Existem situações onde nós vamos deixar para lá, vamos relevar, mas existem coisas que a nossa consciência não vai nos deixar em paz. Olha, tome providências. É a sua responsabilidade.